Bom dia, economigos! Bem-vindo a mais um programa do Econo Show. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o PIB e sua relação com o consumo. Mas o que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto. Ele representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um período. Seu objetivo é medir a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região. Quanto mais se produz, mais se está consumindo, investindo e vendendo. Já o PIB per capita, ou melhor, por pessoa, mede a quantidade do total produzido que cabe a cada brasileiro se todos tivessem partes iguais. O PIB é apenas um indicador de uma parte da economia. Ele ajuda a compreender melhor um país, mas não mostra importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. O PIB não contabiliza gastos como bens intermediários, que são usados para produzir outros bens, serviços não remunerados, bens já existentes e atividades informais e ilegais. O IBGE divide o PIB em consumo das famílias, consumo do governo, formação bruta de capital fixo, variação de estoque, exportação e importação. Porém, vamos focar no consumo das famílias. Para expressarmos o PIB de uma região, temos a seguinte fórmula, onde C representa o consumo privado, que vão ser os bens e produtos finais, aqueles que são vendidos ao consumidor final. I é o total de investimentos realizados, ou seja, os gastos que as empresas fazem para aumentar a produção no futuro. G são os gastos governamentais, tudo que for gasto pelo governo para atender a população. X é o volume de exportações. E M é o volume de importações. Bom dia, gente! Bom, hoje eu vou falar o que é o consumo. O consumo é uma atividade econômica que consiste na utilização, destruição ou aquisição de bens ou serviços. Este ato pode ser efetuado por famílias, empresas ou também agentes econômicos, tornando estes consumidores, permitindo também que satisfaça suas necessidades pessoais. Mas do que depende o consumo? Bom, o consumo autônomo ele é independente da renda, é o intercepto. E a propensão marginal a consumir, que é o coeficiente angular declividade. Sobre a influência do consumo no PIB, bom, o PIB ele é influenciado diretamente pelo consumo privado. Quanto mais as pessoas gastam para a aquisição de bens ou serviços, mais o PIB tende a crescer. Já um consumo menor pode limitar o crescimento ou até mesmo levar o PIB a queda. O consumo ele está ligado com a renda. Quanto maior a renda que a pessoa tiver, ela tende a consumir mais, levando a um crescimento no PIB. Também tem a ver com os juros e os impostos, porque quanto maior os juros e os impostos, as pessoas tendem a consumir menos. A partir da performance do PIB no Brasil, podemos traçar sua evolução no tempo, comparando seu desempenho ano a ano. A partir do ano de 2015, o PIB diminuiu 3,8% comparado com 2014, sendo considerado o pior resultado em 25 anos. O IBGE afirma que esse resultado vem da deterioração dos indicadores de inflação, juros, crédito, emprego e renda ao longo de todo o ano de 2015. Entre os setores da economia analisados para o cálculo do PIB, apenas a agropecuária cresceu. Em 2015, o consumo das famílias, que representa 62,5% do PIB, caiu 3,2 pontos percentuais. Essa foi a primeira queda desde 2003. O PIB caiu pelo segundo ano consecutivo em 2016 e confirmou a pior recessão da história. A retração foi de 3,6% em relação a 2015.
Em 2014, a indústria já vinha caindo, mas os serviços crescendo. Já no ano seguinte, cai a indústria e serviços. E em 2016, a agropecuária. Em 2016, o consumo das famílias teve uma retração de 4,3 pontos percentuais. Agora, já em 2017, após 2 anos de retração, o PIB cresceu em 1%. O seu grande impulsionador foi o agronegócio, que avançou 13%, puxado pela safra recorde. Foi o melhor desempenho do setor agrícola desde o início da série histórica do IBGE em 1996. E com o aumento da agropecuária, outros setores também foram influenciados. A despesa do consumo das famílias cresceu 1 ponto percentual em relação ao ano anterior, o que pode ser explicado pelo comportamento dos indicadores de inflação, os juros, crédito, emprego e renda no ano de 2017. E por último, em 2018, o PIB fechou com um crescimento acumulado de 1,1% em relação a 2017, sendo que o destaque foi o setor de serviços, com maior crescimento de 1,3%. Seguido dele, a indústria, com 0,6%, e depois a agropecuária, com 0,1%. Entre os componentes da demanda interna, houve avanço do consumo das famílias em 1,9 pontos percentuais. Bom dia, pessoal! Hoje eu vou falar sobre o PIB consumo da Argentina. Em 2018, o PIB fechou em 166 bilhões de dólares, sendo o consumo privado representado por 62,6% desse PIB. Já em janeiro de 2019, o PIB ficou em 112 bilhões de dólares. Porém, com a crise cambial que atingiu a Argentina em 2018, fez com que o consumo privado caísse e passasse a representar 60,3%. Agora vai uma pergunta para você, professor. Por que quando a Argentina entrou em crise, o consumo privado caiu? E no Brasil, mesmo com um momento difícil que o país passa, o consumo segue aumentando? Nesse contexto, cada um desses componentes tem uma participação no PIB. E quando um desses componentes vai perdendo participação no PIB, significa que ele está perdendo importância na composição do produto nacional. No Brasil, a gente teve uma política muito clara do governo Lula até o governo Dilma de incentivo ao consumo das famílias, né? Seria uma via de crescimento pelo lado da demanda. Essa mesma política não necessariamente precisa ter ocorrido na Argentina, né? Cada país vai pensar aí a sua estrutura, os seus objetivos e instrumentos de política macroeconômica. Nesse sentido, o que a gente observa é que no contexto de crise, o consumo das famílias, ou lado da demanda, né, perdeu importância na Argentina. Já no Brasil ele vem crescendo, até mesmo no contexto de crise. Então o que poderia explicar essa resistência, né, do consumo em relação à participação no PIB, poderia ser essas políticas macro implementadas no período anterior, basicamente. Agora falando sobre o PIB e consumo da China. Em 2016, o PIB da China fechou em 3 bilhões de dólares, sendo que o consumo representou 39,4% desse PIB. Em 2017, a China fechou com aproximadamente 500 milhões de dólares a mais. Porém, houve uma queda no consumo, totalizando em 39% do valor do PIB deste ano. Mais uma pergunta para você, professor. Como o PIB da China influencia o consumo das famílias no Brasil? Meu nome é Daniela, eu sou professora do CEA, nas Ciências Econômicas, e também já lecionei na administração, então é muito legal e gratificante estar apresentando esse vídeo para vocês. Então, a primeira questão é sobre a China. Se a China ela reduz o crescimento do PIB, consequentemente, ela vai demandar menos bens e serviços que são comprados do Brasil. Então, se a gente der o exemplo da soja, né? O Brasil exporta soja para a China. Diante disso, o setor que é exportador desse produto, da exportação de soja, ele vai reduzir a sua produção. Consequentemente, todos os agentes, toda a cadeia produtiva, todos os fornecedores, a logística de entrega desse produto, todos esses agentes vão ser impactados negativamente, porque vão reduzir
a oferta desses bens e serviços no âmbito dessa cadeia produtiva. Então, todos esses agentes que atuam nessa cadeia, eles serão impactados na redução da renda. Consequentemente, aqueles bens e serviços que antes seriam consumidos por esses agentes deixarão de ser. Então, pensando no fluxo circular da renda, uma redução das exportações, ela reduz a injeção de renda nesse sistema. Consequentemente, reduz o consumo de bens e serviços nessa economia. Então, analisando sobre esse aspecto, né, dando o exemplo da soja, todos aqueles atores envolvidos que terão a sua renda reduzida vão reduzir o consumo de bens e serviços. Então, o impacto é sobre a nossa economia também, reduzindo o efeito multiplicador, primeiro na exportação, depois no consumo. Consequentemente, as empresas que antes venderiam esses produtos deixarão de fazer, reduzindo novamente a renda dessas empresas e gerando, consequentemente, um efeito multiplicador no fluxo. Então, inicialmente, uma queda das exportações, ela se difunde, né? Ela vai se expandir para outros setores econômicos, reduzindo a renda e, consequentemente, o consumo e a atividade econômica do Brasil. Agora, o PIB consumo dos Estados Unidos. Em janeiro de 2018, o PIB fechou em 4 bilhões de dólares, sendo que o consumo privado representou 68,5% do PIB. Já em janeiro de 2019, o PIB ficou em 5 bilhões de dólares, mas devido à guerra comercial entre China e Estados Unidos, houve uma desaceleração mundial impactando no consumo referente a janeiro de 2019, que reduziu para 68%. Mais uma pergunta para você, professor. Por que a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos impacta no consumo dos Estados Unidos? O consumo das famílias. No entanto, se a gente for fazer uma análise muito mais simples, né? Qual que é uma análise simples? O PIB. Quando os Estados Unidos impõem barreiras, isso reduz as importações vindas da China. Isso pode realocar consumo local, ou seja, antes os produtos eram importados, passam a ser consumidos internamente. E isso pode fomentar as empresas locais produtoras desses bens e serviços. É uma análise simples de se fazer, porém, ela desconsidera toda essa cadeia global, toda essa inserção dessas multinacionais que produzem em grande escala, que instalam suas empresas em outros países. Então, se a gente for pensar numa análise mais ampla... Em dezembro de 2018, foi determinado que o PIB aumentaria 2,4 pontos percentuais no ano de 2019. Porém, no primeiro semestre de 2019, foi feita uma revisão dessa projeção, onde foi definido que o PIB aumentaria somente 2 pontos percentuais devido à tragédia em Brumadinho e às reduções em prognóstico para a safra agrícola. Entre os componentes do PIB para 2019, o Banco Central alterou de 2% para 1% a projeção na agropecuária. No caso da indústria, a estimativa passou de 2,9% para 1,8% e, para o setor de serviços, foi de 2,1% para 2%. Agora vamos ver se o professor concorda com essa projeção e o porquê. Para além disso, políticas de corte de gastos no governo, no contexto de crise, dentre outras políticas, né, podem agravar o contexto da renda, né? Até a reforma trabalhista, que num primeiro momento pode até ser que dê um boom de expectativas positivas nos empresários, num segundo momento pode significar uma redução da renda do trabalho, né? E uma redução de renda gera um problema de consumo das famílias, e aí você tem um círculo vicioso, né, de redução da atividade econômica. Então tudo isso tem que ser considerado também de maneira dinâmica. Então, resumindo, eu concordo que faz sentido reduzir as previsões de crescimento. Não acredito que 2019 represente a reversão da crise que a economia brasileira vem vivenciando nos últimos anos.